Boa noite. Boa noite a todos. Bom dia. Enfim, ou boa tarde. Não sei. Depende do horário que você estiver escutando ou vendo, né? Hoje eu tratarei sobre como é que o fundamental, né, na disciplina filosófica, eu normalmente eu procuro falar sem rodeios, de uma maneira prática, de uma maneira concisa, em outras palavras, indo no ponto nuclear da coisa. E o que me trouxe até aqui esse período de quarentena me ajudou a refletir o que verdadeiramente é o propósito das pessoas e como é que elas alcançam esse propósito. Então, e nisso, a filosofia ela mostrou lá desde Aristóteles, né, desde o próprio Sócrates, da filosofia clássica grega, que o exercício fundamental na investigação é ir buscar todos os pontos possíveis e todas as respostas referente a um determinado problema. Não sou eu que estou dizendo isso, né? Por exemplo, eu peguei todos os autores de livros pedagógicos e a característica principal desses autores é se envolverem, né? Ter um ambiente necessário, se ambientarem, né? Se aprofundarem ao máximo possível para poder dizer ou fazer alguma coisa. Então, isso é uma lição para nós. Mas, tá, Nilson, mas como assim? O que eu devo fazer? E, a princípio, eu vou dar o superficial. E aí depois eu posso aprofundar no conceito em que eu me refiro aqui. Por exemplo, você vai estudar os fenômenos. Edmund Husserl, né, um filósofo do século XX, fenomenologia. Ou um médico especialista em ouvidos, especialista, um oncologista. Então, é se ambientar, ter todo um conhecimento de tudo que pode ser o entorno em volta sobre o determinado assunto. Então fica aqui a dica, e aí referente aos conteúdos, ficaria esse conselho. Então, nós pegamos um livro, por exemplo, eu pego este livro aqui, está ao contrário, eu pego esse livro aqui, e aí eu ia no meio dele para descobrir os conteúdos. Não. O primeiro passo é essa relação aqui. Essa relação. No caso, bibliografia consultada e recomendada. Todos esses autores. São 3 páginas. Todos os autores citados aqui. E aí, esses autores, a gente vai
fazemos um exercício mais profundo ainda. Qual é a ambientação desses autores? Qual é a referência desses autores? Obviamente que a primeira referência é uma referência humana. Não deixar de esquecer que eles são humanos como nós somos humanos. Como nós, é uma outra época, mas ainda assim, ontologicamente humanos. Então, para que a gente consiga entender mais do que esse sujeito está se referindo, do que diabos esse sujeito está falando, o que nós temos que fazer? Estudar. Pelo menos chegar perto do que aquele sujeito estudou. As referências dele. O que eles viram, o que eles enxergaram, por que eles tiraram essas conclusões. E esse é o exercício. E esse exercício ele é universal em qualquer país, em qualquer parte. Se nós não fizermos isso, e aí seria o ápice da dialética, né? De conversarmos com o autor, com o ambiente, de conseguirmos compreender as diversas possibilidades que ele está colocando nessa merda toda. Então, esse é o exercício da educação. O ser humano só se educa dessa forma. Voltaremos num outro momento.